tarde a todos. Meu nome é Michel, pregador, servo do Senhor. Estou aqui nessa tarde para anunciar as boas novas do meu Senhor Jesus Cristo. Eu vim trazer uma boa notícia para todos aqueles que se encontram perdidos. Eu gostaria de iniciar lendo uma passagem bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 adiante, que vai dizer assim: vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E disse-lhe Jesus: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para o Espiritismo, segundo Allan Kardec, Jesus não é o Senhor e Salvador da sua alma, mas sim um exemplo de perfeição moral. Para o catolicismo, Jesus é o Papa denominacional. E para as igrejas neopentecostais brasileiras, Jesus são seus pastores, que se colocou na posição de divindade, que fica lá exigindo honra, e mentem, oferecendo uma falsa cobertura espiritual. Para algumas pessoas, Jesus é uma estampa que eles colocam na sua camisa, mas continua vivendo uma vida de pecado. Para outras pessoas, Jesus é uma tatuagem que eles colocam estampado no seu corpo, mas ainda assim permanece vivendo uma vida de pecado. Para os outros, Jesus é um adesivo que eles colocam no seu carro, e mesmo assim continua vivendo numa vida de pecado. Para outros, Jesus é como se fosse o Papai Noel. Eles buscam a Jesus com a única esperança que Jesus possa vir colocar o seu presente debaixo da sua árvore de Natal. E para outros, Jesus é como se fosse um gênio da lâmpada mágica, que o seu único fim é realizar os seus desejos. E a pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem: se você tiver coragem, responda para si mesmo: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: quem é Jesus para você que está ouvindo essa mensagem? Se Jesus não for o seu Senhor e Salvador da sua alma, você se encontra perdido nos seus delitos e pecados. E hoje, por meio da palavra de Deus, Deus vai te dar uma oportunidade para que você possa ouvir e crer e se arrepender da sua vida de pecado. O meu Jesus é aquele, por dizer que o reino dele não é deste mundo, ele parou numa cruz e foi crucificado nu. É isso mesmo, foi crucificado nu. Talvez você esteja pensando assim: nos seriados não falam que ele é assim, os artistas não pintam ele assim, mas foi isso que aconteceu. Você acha mesmo que Jesus foi humilhado, chicoteado, caluniado, açoitado, cuspido, moído? Isaías 50 vai dizer que ele teve a barba arrancada e ele não virou as costas para os seus agressores.
Isaías 52 vai dizer que ele teve a sua feição desfigurada ao ponto de não parecer mais com ser humano. E depois disso tudo, ele foi colocado numa cruz, crucificado nu, para que você tenha um carro do ano e coloque um adesivo assim escrito: foi Deus que me deu? Você acha mesmo que Jesus foi crucificado nu para que você tenha uma mansão na beira da praia e um saldo incalculável na sua conta bancária? Jesus não veio para fazer do pobre rico financeiramente. Jesus veio para trazer vida ao morto espiritualmente. É esse o propósito de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus como meio de realizações dos seus sonhos, ele vive no engano, se encontra perdido e ele não conheceu o Jesus da Bíblia, o Jesus que cura, restaura, transforma, liberta e muda o caráter daquele que crê. E que todo aquele que conhece o Jesus da Bíblia, ele está disposto a morrer para si, para viver uma vida de renúncia segundo a vontade de Deus. É por essas e outras que Jesus, em Lucas 14, do versículo 25 adiante, ele vai dizer: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, tia, e até mesmo a tua própria vida, ele não é digno de ser meu discípulo. Você crê em Jesus? Você acredita em Jesus? Você tem abandonado a sua vida de pecado? Ou você continua usando o nome de Jesus para arrecadar dinheiro, para conquistar bens materiais e ainda assim continua vivendo uma vida de pecado, uma vida de imoralidade sexual, uma vida de mentira, uma vida de religiosidade, uma vida de engano? Se você crê em Jesus segundo o que eles ensinam nas igrejas neopentecostais brasileiras, você não conheceu Jesus da Bíblia. Se você aproxima de Jesus com a intenção que ele realize seus sonhos, você não conheceu Jesus da Bíblia. O propósito de Deus enviar seu Filho ao mundo para ser crucificado numa cruz e ter seu sangue derramado foi para que todo ser humano creia em Jesus e se arrependam da sua vida de pecado. Esse foi o propósito que Deus crucificou seu Filho naquela cruz, para que você possa renunciar à sua vida de pecado. Não foi para que você tenha uma vida mais confortável, não foi para que você tenha um carro do ano, não foi para que você tenha uma mansão na beira do mar, mas sim que você reconheça o seu estado de pecador e se arrependa da sua vida de pecado. Quantos de vocês aqui que frequentam a igreja evangélica, participa dos cultos, lá dentro parece ser um super espiritual, mas depois que sai do culto, mente, engana, rouba, vive na moralidade sexual, vive uma vida de adultério e nunca se sujeitou à palavra de Deus? Sabe por quê? A mensagem que é anunciada com fidelidade, segundo as Escrituras, não é agradável aos ouvidos de muito, porque ela vai te mostrar a sua condição de pecador. Porque se fosse um pregador da prosperidade, falando que hoje é o dia da sua vitória,
que você vai receber uma bênção, você estava salteando de alegria. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam que todo aquele que não crê no Filho vai permanecer debaixo da ira de Deus. É isso que está escrito. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Esse foi o propósito de Cristo vir ao mundo, para que nós pudéssemos, por meio da fé que vem de Deus, crer em Jesus Cristo e abandonar a nossa vida de pecado e novamente reconciliar com Deus e poder novamente ser chamado de filho de Deus.